A Toscana, no centro da Itália, incorpora beleza, cultura e história. A região é mais do que apenas sua capital, Florença. Existe uma outra Toscana, que estamos prestes a revelar a você. Oferece uma paisagem maravilhosa entre o mar e as montanhas. Está repleta de magníficas cidades e vilarejos de patrimônio excepcional. As pessoas que vivem lá guardaram zelosamente as tradições herdadas de um passado esplêndido e próspero. Bem-vindo à bela Itália. No coração da Toscana está a cidade fortificada de San Gimignano. A cidade permaneceu quase intocada desde o século XIII e hoje é uma visita essencial para os amantes da região. É imediatamente reconhecida por suas 5 torres de vigia, conhecidas como Torres de Casa. A mais alta, com 54 metros, é a Torre Grossa. Do seu cume, o visitante tem uma vista da cidade, construída na Idade Média, em uma colina que sobrepõe o Vale d'Elsa, um vale pelo qual os peregrinos tinham que passar a caminho de Roma. As torres gêmeas dos Ardignelli dominam as encostas do norte. No século XIII, a cidade tinha 72 torres de casas. Naquela época, eram uma medida do poder e da riqueza da aristocracia local. Naquela época, San Gimignano era rival dos inimigos poderosos, Florença e Siena. Mas tudo isso chegou a um abrupto fim em 1348, quando a peste levou a cidade à ruína. Hoje as torres testemunham essa história gloriosa. A Torre Grossa se ergue sobre o Palácio del Popolo. Aqui viveram as famílias ricas que disputavam o poder sobre a cidade, os Ardignelli e os Salvucci. Você ainda pode ver seus brasões nas paredes do pátio interno do palácio. Essas famílias rivais conduziram uma verdadeira guerra civil de suas enormes torres de vigia. No centro da cidade vemos a Praça da Catedral e sua gêmea, a Praça da Fonte. É ladeada por imponentes palácios e casas com fachadas de pedra ricamente decoradas. Aqui bate o coração desta pitoresca cidade, com suas ruas estreitas e suas praças tranquilas. Hoje, esta pequena cidade de 7.500 habitantes adapta seu estilo de vida aos milhares de turistas que vêm a cada ano. A cidade foi classificada como Patrimônio Mundial da Unesco em 1990. Sai-se de San Gimignano com a maravilhosa sensação de ter voltado no tempo. O Vale do Chianti, a personificação do espírito da Toscana, é certamente conhecido em todo o mundo. Oferece paisagens encantadoras, cheias de sensações. Suaves colinas verdes cercadas por ciprestes, olivais. Pequenas aldeias pacíficas. Mas é o vinho que leva seu nome que traz fama e riqueza.
A magnífica vila medieval de Castellina é a sede da Liga do Chianti. É famosa pela Via delle Volte, uma rua quase totalmente coberta por imponentes arcos de pedra. Hoje abriga restaurantes e galerias de arte, exibindo o trabalho de muitos artistas locais. A poucos quilômetros ao sul de Castellina, visitamos uma vinícola, o Domínio San Donatino. Pertencia a Léo Ferré, um poeta e cantor francês de origem italiana que faleceu em 1975. Atualmente, sua viúva, Marie-Christine, e seu filho, Mathieu, administram o domínio. Os Ferrets, vinicultores desde 1971, são apaixonados pelo vinho que produzem. Léo queria deixar a França, e assim viemos para Florença. E como achamos a região muito bonita, nos estabelecemos nas proximidades. Ali você vê a colina, há uma casa na colina, há algumas videiras, algumas oliveiras, mais videiras e oliveiras lá embaixo, antes de a floresta começar. As vinhas estavam espalhadas aqui, ali e em todo lugar. Agora as organizamos um pouco. Caso contrário, haveria 3 plantas aqui, 5 ali. Ao longo de um período de 40 anos, a vinícola foi completamente transformada. Agora, esses 15 hectares de vinhedos produzem 80.000 garrafas por ano de excelente Chianti clássico. Mathieu Ferry observa de perto a colheita das uvas. Os cachos são selecionados com muito cuidado. Como você pode ver, as uvas são colhidas à mão. À mão porque assim é possível colher apenas o suficiente, classificá-las e escolher os melhores cachos. Quando há uma uva verde, ou uma que está podre, ou onde um leve estrago começa a aparecer, ela não entra. Este trabalho é feito na vinícola. São esses homens que fazem o ingrediente básico. Eu mesmo estou na adega. Meu trabalho é na adega. É uma espécie de chamado. É um pouco como dar à luz. Há trabalho a ser feito, mas eu apenas sigo em frente. Mas o vinho é feito na vinhedo, não é feito na adega. Este é um bom ano. Fomos sortudos. Este é um bom ano. Fomos sortudos. Agora vamos esvaziar o trailer. O vinho que Mathieu Ferry produz no domínio San Donatino é o epítome de um Chianti produzido a partir de uma terra nobre e fértil. Eu faço o vinho, é a essência da terra. A terra em que cresce, o clima, o microclima que temos aqui, e o terreno, além do amor e da paixão que colocamos nele. Seguindo para o sul, em direção a Siena, encontramos a charmosa vila medieval de Monteriggioni. É uma vila fortificada, e as grandes muralhas têm 14 torres. Na verdade, na Idade Média, Monteriggioni era um enorme quartel. Centenas de soldados viviam aqui, totalmente autossuficientes. Eles cultivavam os jardins ao redor da igreja românica para produzir alimentos para si mesmos.
Monte Regione era um local altamente estratégico, um posto avançado para a defesa de Siena. A fortaleza frequentemente era sitiada, mas nunca foi tomada. Em 1554, o capitão da guarnição traiu Siena e entregou as chaves de Monte Regione aos florentinos. Os habitantes da vila ainda falam da alma errante do traidor que assombra um túnel secreto cuja entrada é o poço em frente à igreja. A cada ano, milhares de turistas são atraídos para a vila pelo seu ar de mistério. É uma parada favorita. É um mundo encantador onde se pode desfrutar de passeios ao longo das muralhas, caminhar pelas ruas ensolaradas e passar algumas horas em uma cápsula do tempo. Aqui estamos na cidade de Siena, única no mundo. Permanece suspensa na história entre a Idade Média e o Renascimento. Siena é o epítome de uma cidade medieval. Foi projetado como uma obra de arte, perfeitamente integrado na cena toscana. Ela exibe orgulhosamente as cores da Toscana com suas fachadas em ocre e rosa, suas janelas verdes, suas casas de tijolos e telhados de cerâmica. Siena é um imenso museu ao ar livre, na escala de uma cidade de 55 mil habitantes. Ao longo dos séculos, seus habitantes foram sábios o suficiente para proteger sua cidade dos ataques do tempo. Aqui, a tradição está muito viva. Ao subir pela Via della Cita, você notar a Pizzeria di Micoli, a mais antiga mercearia e delicatessen da cidade, inaugurada em 1889. Dentro, é uma verdadeira caverna de Alibabá. Salsichas preservadas. Enormes presuntos e queijos pendem do teto. Nas prateleiras, os melhores quiantes da região. Isso é, uma música tradicional. O proprietário, Antônio de Micoli, conhecido por seu grande bigode, é um amante de boa comida e vinho. Chianti classico, reserva 2008. Se ele não está cozinhando uma das muitas especialidades do balcão de delicatessen, está levantando um copo com sua equipe e degustando um Chianti. Antônio, que é um especialista na matéria de gastronomia toscana, nos revela entusiasticamente seus segredos culinários. Porco assado. Faça um corte, chupe-os. Você vê a parte crocante. Ele é muito saboroso. Bom Massimiliano, bravo, bravo. Olha, olha, como ele vem, você vê, crocante, sem gordura nenhuma, 7 horas de cozimento. Isso significa que todo o suco ficará dentro da carne. Crocante. E nós também fazemos 3 lombos, e é especial, como 3 lombos. Um pedaço de carne, 3 filés, mignon, tudo junto. Nós apertamos entre um pedaço de banha de cinta cinese. A cinta cinese, para quem não sabe, sempre se confunde com o porco e a cinta cinese. O porco é um porco comum de Siena, e esta é a
Cinta cinese. Então aqui dentro há 2 tipos de animais. Isso é o que está no meio, e isso está ao redor. Então, curamos a banha, primeiro por 3 meses, sob a terra, com ervas. As ervas podem ser alecrim, sálvia, e tudo vem do meu jardim. As ervas. Então picamos as ervas com o alho. O alho está ali em cima e mantemos por um longo tempo, eu diria 3 meses. Nós enrolamos e amarramos com um fio, spago, em italiano, spago. E então mantemos sob o sal por mais, cerca de 10 dias. Retiramos o sal, lavamos, deixamos secar. E uma vez que está pronto, as pessoas têm uma carne saborosa para comer com banha. Mas sempre apreciamos dizer que a gordura faz parte da fatia. Você não precisa jogá-la fora. É muito saboroso. A outra especialidade da delicatessen é o pecorino. O queijo toscano. Tudo. Bem, o queijo é sempre saboroso e pegajoso. É como um queijo mozzarella de búfala, mas este é feito de leite, de ovelha, puro. Como a diferença entre um fresco e um duro, meu colega vai cortar. Em um fresco, você pode ter e o cheiro de leite fresco. E o velho é completamente diferente, mais forte, não picante, mais saboroso e com um gosto duradouro. Isso é chamado de pecorino com folhas de nozes. Significa que está sendo tratado com nozes, lábios. Mas o verdadeiro tesouro na casa de Antônio e da Toscana são as trufas, as toalhas. Isso é revolucionário. Nós pegamos já lavado, lavamos o dente com uma escova de dentes, por muito devagar. E assim será, né? Aqui estamos. Pegue ajustamos a medida que queremos. Aqui estamos e está chegando. Isto é trufa. Quando tivermos a carne já picada, a trufa irá dentro e de forma natural, sem cores. Não vamos comprar cores. Isto são coisas naturais, eles as pegam do chão, eles vão com cães. Não posso comer essa trufa, elas são muito caras. Esta é uma das razões. A trufa é cara. Você não vai lá e pega por conta própria. Seria difícil, mas se você não for um especialista, pode conseguir. Trufa. Não podemos deixar Antônio sem provar seu platô de charcutaria. Uma verdadeira festa. Ruas estreitas descem suavemente em um labirinto de arcos de tijolos e passagens suspensas. Ao lado das lojas e palácios, a cidade classificada Patrimônio Mundial da Unesco em 1995. O visitante vai de uma revelação a outra. No fundo dessas escadas, uma antiga lavadeira sob um arco gótico. Aqui, uma esplêndida fonte de bronze, representando um querubim. O lintel desta igreja possui afrescos que permaneceram quase intactos. Madonas pintadas nos cantos das ruas. Cada detalhe é obra de arte. Como esta placa de bronze que representa o proprietário rico desta imponente casa de cidade. Siena era imensamente rica. Era uma cidade de banqueiros.
O mais famoso, Salustio Bandini, viveu no século XVII. Ele era um jesuíta e um economista, o pai do liberalismo moderno. Sua estátua domina a Praça Salimbene, que é o nome de uma rica família de financistas. O palácio gótico deles, construído no século XII, é agora a sede de um dos bancos mais antigos do mundo, o Monte dos Piedade, fundado no século XIV. Os anos 1400 são chamados de 400. Foi o século do esplendor em que os banqueiros transformaram Siena, construindo palácios e erguendo monumentos. Um pouco mais adiante vemos o Palácio Sigi Saraceni, a academia de música de renome internacional. No corredor, os visitantes são recebidos por uma estátua do Papa Júlio III, que foi estudante na cidade. A lógia e o pátio interior são exemplos notáveis da arquitetura local, que combina estilos gótico e renascentista. O palácio foi construído no século XII. Suas paredes de tijolos conferem-lhe um aspecto austero, reminiscentes da Idade Média. Você ainda pode ver o brasão dos proprietários originais, a família Mariscotti, uma águia com as asas abertas. Do outro lado do pátio, sob as colunas que sustentam a loja, podem-se ver magníficos afrescos datados do período renascentista. O palácio foi vendido em 1506 e os novos ocupantes modernizaram o edifício e encomendaram essas pinturas de parede a Giorgio di Giovanni, um renomado pintor renascentista e discípulo de Rafael. Ele pintou cenas rurais da Toscana e também as façanhas dos heróis da antiguidade. E assim, os ricos mercadores de Siena rivalizavam pelo poder com os banqueiros. Na mesma rua, encontramos a Lógia da Mercantia, o Tribunal Comercial, um edifício que testemunha seu prestígio. Lá também, as estátuas representam os santos padroeiros protetores da cidade. A lógia, construída no início do século XV, é um exemplo perfeito da arte do Quattrocento, que combinou harmoniosamente as estátuas góticas dos pilares, com os afrescos em estilo renascentista nos tetos arqueados. Mas a Toscana também significa o Mediterrâneo. 8 quilômetros da costa, podemos ver a ilha de Elba, com seus contornos acidentados, seus castelos etruscos empoleirados em penhascos íngremes, sua costa recortada entre enseadas inacessíveis. Elba é uma ilha magnífica, protegida até hoje do turismo de massa. Sua fama se deve ao fato de ter hospedado o imperador Napoleão em exílio. Ele ficou lá alguns meses, 1814 a 1815. Ele viveu nesta esplêndida casa, a Vila San Martino. Mas o imperador da França não estava lá para admirar a beleza do lugar. Ele tinha apenas uma ideia na cabeça: retornar a Paris e reconquistar seu império. Elba está imersa em história desde a antiguidade. Os gregos deram-lhe o apelido de Aetália, a faísca. Primeiros habitantes foram etruscos, e mesmo naquela época, eles já estavam explorando muitos depósitos de minério de ferro.
No século XVI, Elba ficou sob a dominação dos Médici, que desenvolveram a extração do minério. O ferro era exportado para Florença e Siena, a partir do porto de Marina nell'Elba. Mesmo hoje, a opulência e a beleza de suas vilas na costa leste testemunham o esplendor deste período. Situada no topo de uma colina a 180 metros de altitude, a vila de Rio nell'Elba é a mais antiga da ilha. Suas belas casas em ocre e rosa nos lembram. Ainda estamos na Toscana. Rio nell'Elba era o centro da indústria de mineração. Mas isso já não é mais o caso hoje. Agora é uma cidade encantadora, um destino imperdível para os turistas. O centro antigo está perfeitamente preservado, com seus becos decorados com pequenas fontes de estuque, suas ruas pavimentadas que serpenteiam em direção à praça principal, e a igreja barroca dominando o vale. Elba permaneceu intocada. Está coberta por florestas de faias e pinheiros, escondendo casas coloridas em seu meio. Na costa norte, agora estamos em San Andrea. O local é famoso por sua magnífica praia de areia branca e suas águas cristalinas. Sua baía maravilhosamente abrigada é apreciada pelos visitantes que desfrutam seu charme antiquado. Na costa oeste, a paisagem muda dramaticamente. Com seus penhascos íngremes caindo diretamente no Mediterrâneo. Suas pequenas enseadas escondidas de água translúcida e suas florestas de mato. Você poderia pensar que estava na Córcega. A Ilha da Beleza está só 50 quilômetros de distância. Ao longo da costa, Chiesi é uma pequena, vila autêntica, situada à beira de uma praia de seixos pretos. Os locais vêm aqui para aproveitar a beira-mar. Ainda mais a oeste, a grande praia em Cavoli é uma favorita entre os veranistas. No verão, esta magnífica baía está sempre cheia. Mas para encontrar as praias mais bonitas, você deve deixar o carro para trás e seguir os penhascos de vegetação rasteira que descem suavemente até o mar. Se você procurar com cuidado, pode encontrar este pequeno riacho isolado e a maravilhosa praia de Fetulvaia. Escondido nas profundezas de uma baía profunda, é um dos mais valorizados da Itália. Em Elba, o outono é a estação mais bonita, e em outubro ainda há muitos turistas para aproveitar o mar. A ilha é montanhosa. Sua pedra de granito se eleva a 1.019 metros de altitude, no Monte Capani. Existem magníficas vilas em suas encostas, e suas casas coloridas em tons pastéis pontilham o verde da floresta. Na encosta norte, empoleirada em um afloramento rochoso, está Pódio, uma verdadeira joia da arquitetura toscana. É conhecida como a Vila, nas nuvens.
Por muitos anos, Poggio foi uma pequena cidade abandonada por seus habitantes. Mas nos últimos anos, eles voltaram para dar uma nova vida a ela. Suas ruas pavimentadas de granito e suas casas com telhados de cerâmica foram completamente restauradas. É, sem dúvida, a vila mais bonita de Elba. E quando a névoa desce, ela se veste de mistério. Em questão de poucos minutos, Poggio desaparece em uma densa nuvem. Mas em breve o sol aparece e pinta tudo, com suas cores do arco-íris novamente. Deixamos Elba e o Monte Capani, seguindo em direção a outras joias da cultura toscana. De volta ao continente, aqui estamos, na inevitável Pisa. O mundo todo conhece sua famosa torre inclinada, um dos símbolos da Itália. Mas a grande praça, conhecida como a Praça dos Milagres, também abriga um batistério de beleza notável. Este edifício circular, juntamente com sua cúpula piramidal decorada com esculturas, foi concluído no século XIV, durante o famoso 400. É uma obra-prima de Nicola Pisano e seu filho Giovanni, que também foram os arquitetos da Catedral de Siena. O tímpano do batistério é ricamente decorado com baixos relevos, esculpidos pelo próprio Nicola Pisano. Eles representam cenas do Antigo Testamento. Bem em frente ergue-se a majestosa catedral, que harmoniosamente mistura estilos românico e bizantino típicos do Renascimento. Acima do portal central, guardado por dois magníficos leões de pedra, há um magnífico mosaico da Virgem da Assunção. Mas o verdadeiro tesouro do edifício é sua monumental porta de bronze e seus notáveis baixos relevos, nos quais a técnica da perspectiva foi utilizada pela primeira vez. As figuras inspiradas na vida de Cristo parecem se desprender e ganhar vida. No entanto, se o mundo inteiro vem a Pisa, é para visitar sua incrível torre inclinada. Tem 56 metros de altura. A sua inclinação característica de 4 graus para o sul, que no topo atinge 4 metros em relação à vertical, dá a impressão de que poderia cair a qualquer momento. E ainda assim, ela se manteve lá orgulhosamente por mais de 800 anos. E a cada ano, mais de 1 milhão de visitantes vêm participar de um estranho ritual. Tirar uma fotografia enquanto fingem apoiar-se na torre, para evitar que ela caia. Mais ao norte, a Toscana oferece mais uma faceta, os Alpes Apuanos. É um panorama excepcional.
A montanha parece ter sido esculpida por um gigante. Seu coração é cortado em fatias de pedra de dimensões impressionantes. Perdidas nesta imensidão, as máquinas de pedreira parecem brinquedos de crianças. Bem-vindo ao maciço de Carrara, conhecido em todo o mundo por suas pedreiras de mármore. Nos vilarejos do vale, o mármore é cortado em blocos pesando várias toneladas, prontos para exportação mundial. Os trabalhadores das pedreiras têm muito cuidado ao manusear enormes pedras, cada delas valendo uma fortuna. Desde a antiguidade, sua brilhante brancura e perfeita pureza criaram a reputação do mármore de Carrara. A escultora Sara Kalimorak nunca poderia ter trabalhado em outro lugar. Há mais de 20 anos, ela deixou sua Grécia natal para se estabelecer o mais perto possível do material que ama trabalhar acima de tudo, o mármore. Hoje, ela começa a trabalhar em uma das mais famosas obras-primas conhecidas no mundo. Esta é a Vênus de Milo. O original, na verdade, acabou sendo enterrado, devido à guerra e a muitas outras coisas. E um agricultor grego a descobriu cavando um dia. Um oficial da marinha francês estava passando e a levou de volta para Paris. Portanto, ela está agora no Louvre. Para fazer esta cópia a partir de um molde de gesso, ela utiliza o mesmo método que escultores renascentistas como Brunicelli ou Michelangelo. Estou copiando exatamente do molde. E começo com esta primeira, grande cruz com 3 pontos de referência, que são os mesmos 3 pontos de referência do modelo. E eu transfiro esta cruz para o modelo, para tirar minhas medidas. No momento estou realmente percorrendo toda a peça. Primeiro de tudo, esboçar a peça a 5 centímetros da verdadeira superfície. Então estou criando a forma bruta nesse ponto, mas em um sistema controlado e medido. Este é o sistema que tem sido usado ao longo da história para copiar algo exatamente, um por um. De certa forma, cria-se um ritmo com isso. Você entra em um ritmo e então pode realmente começar a ir muito rápido. Sara Kalimorak ganhou fama ao criar esses magníficos crânios de felinos pré-históricos, esculpidos em mármore de Carrara a partir de modelos originais. É necessário ter grande habilidade técnica e um toque delicado para criar essas peças com sucesso. Seu trabalho está exposto em todo o mundo, e cada peça vale muitas dezenas de milhares de euros. Ao enfrentar a Vênus de Milo, Sara Kalimorak assume seu maior desafio, colocando-se no nível dos grandes mestres do Renascimento italiano. Estar junto a esta peça é como voltar no tempo e você está lá. Você está lá naquele tempo, com aquele escultor, tentando imaginar como deve ter sido para criar esta peça, então, há tanto tempo.
Ainda há muitos meses de trabalho a fazer antes que este bloco de pedra seja transformado em Afrodite. O mármore para a estátua foi extraído da pedreira Querciola, nas alturas de Carrara. É uma verdadeira catedral de pedra, de proporções monumentais. Esta montanha pertence à família de Franco Petacci, que trabalha nela há mais de um século. Uma caverna que gerencia minha vida. Minha família trabalha na pedreira há 3 gerações. Eu sou a 3ª geração e trabalhamos com mármore. Sempre trabalhamos. Mármore e apenas mármore. Sempre foi meu ofício. É o meu jeito de viver. Hoje, com a maquinaria, são necessários apenas alguns trabalhadores para cortar centenas de toneladas de mármore por dia. Mas até a década de 1970, vários milhares de homens eram necessários para cortar a pedra e trazer os enormes blocos para o vale. Era trabalho escravo, com todos os seus perigos inerentes. Era trabalho manual. Antes, um bloco de mármore era cortado com madeira. Antes que um bloco de mármore fosse cortado com a ajuda de pedaços de madeira, uma furadeira manual foi utilizada para fazer furos para a separação do mármore, um processo natural. Pedaços de madeira seca foram colocados nos buracos e, em seguida, foram pulverizados com água. A madeira inchou e fendeu o mármore. É por isso que foi um trabalho tão difícil. É por isso que era um trabalho tão difícil. Houve muitas fatalidades, porque durante o transporte, o mármore era descido, usando redondéis de madeira e grossas cordas de cânhamo. Se algo desse errado, você poderia ser morto ou mutilado 15 pessoas de uma só vez. Se algo desse errado, você poderia ser morto ou mutilado 15 pessoas de uma vez, hein? Quando admiramos as obras-primas do Renascimento italiano, nunca consideramos o sacrifício dos homens na montanha de Carrara. Para não esquecê-los, Franco Petacci presta homenagem neste monumento. Toda vez que desce ao vale, ele sempre fica emocionado quando presta suas homenagens ao tio. Morreu em um deslizamento de terra. De volta a Siena, onde toda a beleza do mármore de Carrara é exibida, a obra-prima da cidade é, sem dúvida, a catedral dedicada a Nossa Senhora da Assunção. Como em toda parte na Itália, é conhecido como o Duomo. Foi construído em meados do século XIII. O campanile, o grande campanário com listras de mármore preto e branco, tem 77 metros de altura. Ele se ergue sobre a cidade, dando-lhe sua silhueta característica. Levou 15 anos para que os centenas de trabalhadores no local construíssem este colosso, esta obra-prima gótica. O pátio é ricamente decorado com um pavimento de mármore incrustado. No Duomo, reconhece-se a mão desses 2 gênios de Pisa, Nicola Pisano e Giovanni Pisano. O pai projetou a estrutura da catedral, mas o filho, Giovanni Pisano, transformou-a em uma obra de arte única, ao imaginar a fachada como uma galeria de retratos. Nos tímpanos das 3 portas, há bustos dos santos padroeiros da cidade.
Aqui vemos um monge dominicano, segurando em suas mãos uma incrível miniatura da cidade. Na parte superior da fachada, há dezenas de esculturas de realismo impressionante. Eles são de Giovanni di Secco, o diretor de obras. Em seu panteão, Giovanni di Secco representou os apóstolos e os profetas, mas também filósofos gregos e criaturas saídas diretamente do inferno de Dante. Os enormes mosaicos no topo da fachada foram executados séculos depois, em 1878, em Veneza. Siena tinha ambições de ser a sucessora de Roma e ergueu uma estátua de uma loba amamentando os filhos de Remo. Seu filho mais velho se chamava Sienus. O passado se funde com o presente. A partir da Idade Média, a cidade foi dividida em 17 bairros chamados contras. Há uma grande rivalidade entre eles, e até hoje competem entre si em uma competição que tornou a cidade famosa. O Palio é a corrida de cavalos mais antiga do mundo. O primeiro foi realizado em 1260. Enquanto você caminha pelas ruas, com certeza verá, decorando as janelas, as bandeiras das várias equipes e postes de luz, representando animais, emblemas das contradas. O golfinho é o emblema do bairro do Mercado Coberto. A cada ano, as equipes competem em 2 corridas, realizadas no dia 2 de julho e no dia 16 de agosto, na praça mais famosa de Siena, a magnífica Praça do Campo. É um concurso espetacular, que acontece em uma atmosfera eletrizante. A pista, que contorna a frente dos edifícios, é desobstruída das varandas de café e as lojas fecham suas portas. Então, milhares de espectadores se reúnem no centro da praça. Os cavalos partem a galope sobre os paralelepípedos escorregadios e os cavaleiros têm que completar 3 voltas para terminar o percurso montados. A competição é realmente violenta, para não dizer perigosa. Quedas são frequentes, às vezes fatais. A Praça do Campo é, sem dúvida, uma das praças mais bonitas do mundo. Foi construído sobre as ruínas de um antigo teatro romano. Hoje vemos isso, exatamente como foi construído no 400. Originalmente, era um enorme mercado para a troca de especiarias, couro e sedas. Mas as famílias ricas de Siena decidiram transformá-lo em um local que celebrasse seu grande prestígio. Assim, comerciantes e banqueiros construíram imponentes palácios góticos e casas extravagantes lá. Foi a Idade de Ouro de Siena. O verdadeiro centro de poder, o Palácio Público ou Prefeitura. E como símbolo de sua grandeza, a Torre del Mangia dominam a praça. A Torre del Mangia, com 102 metros de altura, é mais alta que o Campanile. Este imenso pilar de tijolos é um feito técnico para a época. O Palácio Público foi a sede do Conselho Municipal. Hoje em dia, abriga o Museu Cívico, que exibe obras-primas do Renascimento. De pé contra a esquerda da fachada, uma capela em forma de lógia.
Foi construído em comemoração à terrível peste de 1348, que dizimou metade da população. No topo do edifício, um círculo de figuras de cobre pintadas forma o monograma de Cristo, JHS, suas iniciais em grego antigo. As torres ameadas e as janelas em arcos são típicas do período gótico. No centro, vemos o brasão dos Medici. A poderosa família florentina assim marca a vitória final em 1559 de Florença, sobre a rebelde Siena, visível de longe, da Praça do Mercado. Podemos ver a imensa varanda do Palácio Público. É a posição ideal para ter uma vista magnífica do campo ao redor. O outro tesouro da Praça do Campo é a Fonte Gaia. É uma verdadeira obra-prima esculpida por Jacopo della Chiesa e finalizada em 1419. Ele criou esculturas em mármore com formas vivas e fluidas, como o relevo da Virgem e Criança. Quando você joga uma moeda nas águas cristalinas da fonte, provavelmente só pode desejar uma coisa: retornar muito em breve para desfrutar da bela Itália,